Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos dele, Nigel Mansell. Mas agora no quadro Pontos Perdidos, infelizmente agora acabou a luzinha de Natal, né, gente? Pô, tem que tirar, não tem como, né? Acabou, né? Mas o assunto não é pisca-pisca, cara, e sim Nigel Mansell em 91, onde vamos analisar quantos pontos ele perdeu naquela temporada. Será que ele conseguiria ameaçar o Senna, ser melhor que o Senna no ano, mais pontos? Vamos descobrir hoje em algo que, cara, sim, o resultado pode surpreender vocês. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo! Antes de tudo, gente, bora entender como vai funcionar essa bagaça novamente. Na quinta-feira eu fiz um vídeo desse tipo sobre Gabriel Bortoleto, que foi bem complicado por se tratar de piloto numa equipe ruim pra média, que nem sempre pontuava, que as chances não eram muitas. Só que hoje voltamos ao que nós sabemos fazer de melhor, analisar batalhas pelo título. Era disso que eu estava falando. E agora vai envolver ele, que é o piloto mais resenha e engraçado da história da Fórmula 1, Nigel Mansell. No caso, a temporada de 1991, onde vamos analisar corrida a corrida quantos pontos ele perdeu no ano, seja por culpa dele, por culpa da Williams ou por culpa de algum outro piloto ali que fez cagada, como fizemos em todos os vídeos desse quadro, os vários que já fizemos, cuja playlist vai estar sempre aparecendo aqui no card. E bem, gente, temos que considerar umas coisas aqui. A primeira delas é que se trata de 1991, então obviamente os pilotos tinham mais influência em quebras ou coisas do tipo. Vai ter uma corrida aqui que isso vai contar, porque foi assim, claro, mas é bom falar isso porque às vezes o piloto forçar muito gerava muitas quebras. Isso era visto quando Senna e Prost estavam na McLaren, onde o brasileiro quebrava muito e o francês raramente quebrava. Só que não é fácil de identificar, né? É quase impossível. Então todas as quebras aqui, tirando uma que, né, é Canadá pro Mansell, vão contar como erro da equipe, como sempre. E para ficar mais divertido esse vídeo, vamos contar os erros de Mansell e Senna também, para ter uma análise justa e ver quem perdeu mais pontos e tal. E no fim vamos ver como ficaria a tabela após isso. Dito isso, vamos começar esse vídeo maravilhoso com a abertura em Phoenix, no United States of America. No Arizona, a Fórmula 1 começaria a temporada de 1991, onde Senna era o cara a ser batido e ele foi lá, fez a pole e venceu a corrida de ponta a ponta. Uma vitória categórica, com muita palhaçada com balestre lá no pódio, cara nostálgico. Só que aí tem o Mansell, que era o terceiro, só atrás de Senna e Prost. Mas o câmbio de sua Williams quebrou na volta 36 e ele estava fora da corrida. Ou seja, os primeiros pontos perdidos nesse vídeo. Como na época a P3 valia 4 pontos, ele perde 4 pontos aqui por culpa da equipe. Aí, gente, é só o começo. Prova seguinte, no caso, Brasil. GP do Brasil de 1991, uma das provas mais históricas da Fórmula 1, especialmente para nós brasileiros. A primeira vitória de Senna em casa, na base da superação, inesquecível, Interlagos. Mas aí temos que falar dos problemas. O Senna obviamente vai contar, ele ficou somente com a sexta marcha. Óbvio que tem que contabilizar isso daí como erro da equipe. Só que tem o Mansell, que era o segundo, mas aí o câmbio foi para o brejo, resultou numa rodada dele e ele ficou, cara, tava fora o leão. E ainda teve a corridinha dele atravessando a pista, que é Nigel Mansell purinho. Como eu disse, a rodada e tudo foi causada pela quebra do câmbio. Então, bicho, sem os problemas seria Senna P1 e Mansell P2. Nisso, o inglês perdeu 6 pontos por culpa da equipe de novo. E conta como o problema do carro para ambos os pilotos, mas um se lascou e o outro não. Imola. O início de temporada foi avassalador para a Senna e continuava em Imola com pista molhada, que foi aquela corrida que o Prost rodou na volta de apresentação, né? O cara é alérgico à chuva. E tudo acabou rapidamente para Mansell. Um problema de câmbio fez ele largar muito mal, perdendo várias posições. E no final da volta 1, Martin Brundle acertou a sua Williams e tirou da prova. Não durou nem uma volta e o negócio acabou assim, ó. Rapidinho, Senna venceu a corrida e era mais líder do que nunca. Considerando uma dobradinha na McLaren, Mansell seria o terceiro, levando 4 pontos. E aqui vou contar como erro da equipe de terceiros ao mesmo tempo, beleza? Porque apesar do câmbio, o resultado de tudo isso, o cara foi a batida do Brundle que tirou ele da corrida. Tá difícil, hein, Mansell? A corrida seguinte em Mônaco foi normal, quer dizer, nem tão normal assim. Mas foi Senna P1 e Mansell P2 sem problemas. Agora vem, velho. Agora vem aquele GP. O GP do Canadá.
rapaziada, caras, aqui o Mansell tá de sacanagem. Vocês sabem o que veio pela frente, GP do Canadá, corrida em que o Mansell dominou por inteiro. Senna era o segundo, mas um problema de alternador tirou ele da prova. Anota. Mas enfim, liderança absurda do Leão, mais de 1 minuto de vantagem, era a última volta, era só vencer. Só que exatamente na última volta ele ficou dando tchauzinho para o público, ficou ali brincando, fazendo bobiça, e nisso ele zoou e quebrou o carro. A brincadeira dele quebrou o carro. Assim a sua Williams morreu pouco depois do hairpin. E Nelson Piquet venceu a sua última corrida na Fórmula 1 da forma mais engraçada possível. Um dos momentos mais Nigel Mansell da história que lhe custou uma vitória. Legal, hein? O Senna aqui, por culpa da McLaren, perderia 6 pontos de uma P2. E Mansell perdeu 9 pontos de uma possível P1 por culpa dele, já que mesmo com a quebra ele terminou na 6ª colocação. Pegou um pontinho, então são 9 a mais. Cara, o Mansell não dá, velho. O Mansell não dá, cara. Que cara especial. As duas corridas seguintes foram normais. O GP do México com vitória do Patrese, que passou o Mansell, foi o Mansell segundo, o Senna terceiro. Na França, brilhante vitória do inglês sobre Alain Prost, com o Senna novamente terceiro, agora em Manicourt. Mas aí vem Inglaterra. Rapaz, agora começa a remontada do inglês. A Williams na fase europeia cresceu demais, estava voando uma palhinha de 92, e isso pôde ser visto na Inglaterra, onde o Mansell até perde a ponta na largada, mas passa o Senna e vence o GP da Inglaterra em casa para o delírio da torcida. Só que aí tem o Senna, onde na última volta, por conta de um erro que mostrava que ele tinha combustível até o fim da corrida e não tinha, pimba, pane seca na McLaren do Senna e ele perdia o segundo lugar. Ou seja, erro da McLaren. Essa que foi a corrida da carona, histórica, baita cena, todo mundo lembra, mas no fim Senna perdeu 3 pontinhos de uma P2, já que no fim, mesmo com a pane seca, ele terminou como 4º colocado. E vai ter repeteco. Na Alemanha o roteiro foi o mesmo, não nas posições, mas foi o mesmo. Mansell dominou a corrida de ponta a ponta e venceu em Hockenheim, enquanto o Senna não tava lá tão bem, impressionado pelo Patrese, foi ultrapassado, treta com o Prost ali na briga pela P4, e justamente quando ele era o 4º, na última volta, de novo deu pane seca. Outra vez? Pelo mesmo motivo, cara, de novo, velho, pane seca quando ele era o 4º, na última volta. Velho, eu vou dar um treco com a McLaren, cara, pelo amor de Deus, 2 corridas com pane seca, 2. Ou seja, que não é tantos pontos, tá? Apenas 3 pontinhos de uma P4. Mas também é erro da equipe. Rapaz. E o Mansell agora virava líder do campeonato aqui. Abre o olho, Senna. Pelo menos no GP seguinte, na Hungria, o brasileiro venceu com o inglês em segundo. E aqui nesse universo retomava ponto. Mas depois esquece. Na Bélgica, Mansell começava sua onda de vitórias perdidas por azar. O pole aqui era Ayrton Senna, que até parecia o favorito, mas desde o início o inglês ameaçava, e após os pitstops, Nigel Mansell virava o líder da corrida e passava a ser o favorito a vencer. Porém, um problema elétrico tirou da corrida na volta 23, isso enquanto ele liderava. Ou seja, ao invés dos 10 pontos da vitória, ele levou incríveis 0 pontos. Aí, bicho, ele perdeu aí pro contra Williams 10 pontos. Quem agradecia era a gente, já que o Senna vencia a corrida e ficava muito próximo do título. No GP seguinte, da Itália, tudo normal, digamos. Apesar da pole de Senna, as Williams estavam mais rápidas, passaram ele, Mansell venceu e o brasileiro ainda conseguiu salvar uma P2. Só que lá vem outra prova crucial. Quando lembramos do Mansell, algumas coisas vêm na nossa cabeça e 2 delas foram no Estoril, 89 e 91, ambas nos boxes. E cara, essa pelo menos não é culpa dele. A situação era a seguinte, as Williams estavam dominando, o Patrese já tinha aberto caminho para o Mansell, tudo de boa, expectativa de vitória do inglês, até que ele vai para os boxes e a Williams deixa a roda traseira direita dele solta. Que adivinha, se soltou nos pits. É uma incompetência. Isso joga ele lá para trás e ainda por cima o Mansell foi desclassificado da corrida porque eles trocaram o pneu no pit lane, cara. E de novo isso acontecendo em Portugal. Sem esse problema, provavelmente ele ganharia 10 pontos a mais. Essa Williams era uma bala, cara, mas a falta de sorte. Senna salvou uma P2 na vida real, que aqui seria 3º lugar apenas. Mas vamos com o GP da Espanha agora. Em 91, o GP da Espanha estrearia em um local novo, Barcelona, né? Uma pista que a gente ama.
E assim foi uma corrida desastrosa para a Senna, a pior disparada do ano. O brasileiro largava em terceiro, o pole era o Berger, mas Senna conseguiu ficar ali em segundo. A questão é que Mansell se recuperava e passou o brasileiro naquela cena inesquecível na reta de Barcelona. E após isso, Senna derreteu. Rodou sozinho na última curva, o que fez ele perder várias posições. Conta como o erro dele aqui, óbvio. Porém, a corrida dele em si foi muito ruim e foi na chuva. O na época bicampeão foi somente o quinto, ficando 40 segundos atrás do Alesi, que tomou um stop and go. Então, velho, corrida muito ruim do Senna, que não conta com pontos aqui, porque mesmo sem o erro, eu acho que ele seria o quinto. Mas óbvio, a rodada dele conta, só que assim, a corrida foi tão ruim dele que não muda nada. E estamos chegando perto do final, Suzuka. GP do Japão, corrida em que as McLarens estavam muito fortes finalmente. Berger fez a pole e abriu, enquanto o Senna de forma estratégica segurava o Mansell. E nisso... E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Ah, Nigel Mansell. No momento de pressão extrema, o Leão errou sozinho na curva 1 e ficou na brita. Que beleza, hein, Mansell? Passou reto. Passou reto Mansell! Aqui, considerando que ele não passaria as McLaren, perdeu 4 pontos de uma possível P3. Por erro dele. Enquanto na linha de chegada rolou, né? Eu sabia! Eu sabia! Senna deixa Berger passar! Se o Senna não tivesse deixado o Berger passar, o que deixou o austríaco Marara, seriam 4 pontos a mais para o Brazuca por... erro dele, assim, bem entre aspas, foi uma decisão, conta como erro aqui, mas não é erro. Tá aí então, sendo que nesse universo o Mansell seria campeão antecipado já na Espanha. Olha isso, bicho. Para finalizar, o GP da Austrália, muito chuvoso, que durou somente 14 voltas. É só isso! Onde o Mansell bateu sozinho no final, saiu de ambulância e tudo mais, né? Uma gosta de Massamu esse Mansell. Só que como a corrida foi interrompida e contaram os resultados da volta anterior, a batida conta como erro, mas não como pontos perdidos, porque ele ainda foi segundo. A vitória foi do Senna, que tava lá desesperado pedindo o fim da corrida, se balançando o bracinho. Corrida essa que obviamente só deu metade dos pontos. Assim a gente finaliza esse experimento com o resultado que me surpreendeu um pouco, que é o Mansell campeão, que mostra que o carro da Williams era muito bom, especialmente na reta final, mas que os azares ajudaram muito o Senna, que fez uma temporada espetacular. Das corridas ruins dá pra citar a Alemanha e a Espanha só, mas é isso mesmo, o Mansell campeão com 119 pontos contra 106 do Senna, 13 pontos de vantagem, que na época era muita coisa, mais de uma vitória de diferença, com um total de 47 pontos perdidos do Mansell. É muita coisa, cara, é muita coisa. Sobre pontos perdidos, foram 13 por culpa dele, 34 por culpa da equipe, é coisa pra boneco, e 4 por culpa de terceiros, que é a batida de Imola. Agora com o Senna é menos, 4 por culpa dele e 12 por culpa da equipe, 0 de terceiros. Mas vale lembrar que, por exemplo, o GP do Brasil teve um negócio da sexta marcha, mas não afeta em nada, pois ele ganhou, então, né? De GPs com erros, tivemos 3 com erros do Mansell, 5 com erros da Williams e 1 com erros de terceiros. Já com o Senna foram 2 com erros dele, 4 com erros da McLaren, números até próximos do Mansell aqui, e nada de erros de terceiros. O que concluímos nesse vídeo é que Nigel Mansell teve muito azar, especialmente quando o carro tava uma bala na metade final. O Senna teve um início avassalador, na minha opinião, melhor piloto do ano. Aulas de administração, jogou com o regulamento debaixo do braço. Porém, essa briga poderia ter sido mais feroz, indo até a última corrida, porém azares e até a incompetência do Mansell ajudaram nisso. E esse foi o Pontos Perdidos de Nigel Mansell em 91. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. E queria agradecer demais aí a todo mundo, cara, pois chegamos a 70 mil inscritos amanhã, quarta-feira, vamos ter uma livezinha, ainda não decidi o horário, então fiquem ligados na boa comunidade, cara, que vamos ter aí uma livezinha supimpa aí pra comemorar os 70k, tá? Ok? Beleza? Muito obrigado. Aqui na descrição tem o nosso Discord, Instagram e Twitter, tá? Meu Twitter é F1, o Instagram é Primeiro Filho F1. Aqui estão os membros, muito obrigado a todos os membros, cara, valeu demais aí aos membros mesmo, assim, se quiser virar aqui embaixo, então seja membro, se não quiser... Tá show, eu não sei fazer mais sinal, tá tudo... Tô engaguejando tudo aqui, é isso daí. Sugestões nos comentários, muito obrigado, é nóis, falou!